Olá, paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua casa. Eu quero neste momento frisar alguns textos da Palavra de Deus, aonde que nesses últimos dias, aonde que muitos sinais estão se cumprindo e ainda vão se cumprir, e são sinais que antecedem a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, onde que a palavra do Senhor diz que Jesus ele virá nessa segunda vinda somente até as nuvens, e só quem poderá vê-lo é a igreja arrebatada, não os que ficarem na terra. Bom, estou fazendo aqui esse vídeo muito simples, sem edições, sem muito blá blá blá, para que você entenda. Bom, quantos anos são a grande tribulação? 7 anos. Existe uma dúvida muito grande se a igreja vai passar a grande tribulação ou não. Aí fico citando aquelas passagens onde que os discípulos foram torturados, a igreja foi torturada depois da crucificação de Jesus, alguns foram presos, foram mortos. Aquilo foi uma tribulação? Foi uma tribulação. Mas Jesus, ele citou em Mateus 24, e o verso 20, que a igreja passaria por uma grande tribulação. Mateus 24 e 21. Como nunca houve jamais. Fala de uma grande aflição como nunca houve na face da terra, meus queridos. E nunca haveria jamais. Jesus estava falando em Mateus 24 e 21, sobre uma grande tribulação que nunca houve. Essas são tribulações? São, mas são pequenas diante da que vai acontecer no período dos 7 anos da grande tribulação, ou seja, vai piorar a partir da metade para frente. Os primeiros 3 anos e meio vai ser assim, a mil maravilha, a igreja foi arrebatada, vai sobrar dinheiro para o povo, vai sobrar emprego, o anticristo vai vir aí com modelo de negócio para o mundo, onde vai beneficiar todo mundo da face da terra, vai sobrar dinheiro. Até porque os bens daqueles que foram arrebatados vão ser confiscados pelo governo, vai sobrar dinheiro para o governo fazer muitas melhorias. E com isso vai haver uma falsa paz, diz a palavra de Deus. Vai haver uma falsa paz. O anticristo vai estourar uma guerra agora no início da grande tribulação. Quem vai ajudar os judeus a se livrar da mão dos palestinos, do povo árabe, vai ser o anticristo. E aí Israel, os judeus vão reconhecer ele como Messias, o falso Messias, o anticristo, e vão fazer um pacto de aliança com ele. Que esse pacto, segundo a palavra do Senhor, será rompido na metade da grande tribulação, 3 anos e meio. E aí então vai haver uma grande perseguição contra os judeus, contra o povo gentílico, nós somos considerados povo gentílico, povo que não tem o sangue judeu na veia, e os que ficarem na grande tribulação, pessoas que estão brincando de ser crente, pastores corruptos, crentes falsários, enganadores, mentirosos, e também todo aquele que comete pecado da mentira, idolatria, homossexualismo, roubo, assassino, corrupto, esses também não vão herdar o reino do céu. Vão ficar no arrebatamento. E se não se arrependerem, quando forem mortos pelos soldados, pelos exércitos do anticristo, que vai obrigar, a partir da metade da grande tribulação para frente, vai obrigar a adorar a sua imagem, e também o uso do microchip, que só vai poder comprar ou vender quem tiver o microchip, que já está em fase de teste aí,
Ele vai obrigar, e quem não aceitar será decapitado, uns serão fuzilados, uns serão torturados e mortos. É o que a Bíblia diz. Eu não vou citar aqui muitos versículos para não enfadar vocês, que eu quero fazer um vídeo curto, tá? Existem os pós-tribulacionistas que dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação, ou pela metade, ou vai passar a grande tribulação toda. Aí o Senhor vai vir buscar a sua noiva só na metade ou no término da grande tribulação, que são de 7 anos. Não, não é assim. Aí você me pergunta, mas então, o que é que diz lá em 2 Tessalonicenses, né? Ali o apóstolo Paulo está pregando para os judeus, para eles ficar esperto que ninguém vos enganasse, porque virá um aí que vai se assentar como se fosse Cristo no templo que será construído e está para ser construído, né? Terceiro templo em Jerusalém, vai querer se assentar como se fosse Deus. Então era para eles ficar esperto, porque aquele ali é o falso, o verdadeiro. Os pais deles mataram há 2000 anos atrás. Estão entendendo? Vocês querem ver como o Senhor vai livrar a igreja da ira? Olha só o que diz aqui no Evangelho de Mateus. Evangelho de... Vamos ler Lucas, capítulo 21. Capítulo 21. E o versículo 36, que diz assim, ó: Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O que o evangelista Lucas está relatando para nós aqui? Vigiai, pois, em todo tempo, orando. Então é para orar, é para vigiar, para que sejais dignos, havidos, para evitar todas essas coisas. Que coisas? A grande tribulação, porque se vocês acompanhar aqui o capítulo 21 em diante, Jesus está falando aqui da grande tribulação que virá sobre o povo de Israel, os judeus, e também para a igreja que ficar na grande tribulação, para todos, enfim, né? Mas principalmente para os judeus. Então ele está dizendo que para nós vigiar em todo o tempo, orando, para que nós sejamos dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É o próprio Jesus que estava aqui relatando esse texto, e Lucas foi o autor aqui desse texto, né? Querem ver outra coisa? Para não ficar nesse versículo aqui, nós vamos também ler em Isaías, no capítulo de número 13. Isaías, capítulo de número 13. Deixa eu ver aqui. E o verso de número 13. Isaías 13 e 13. Diz assim: Pelo que farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar. Segundo os astrônomos, os cientistas estão dizendo que a terra ela está cambaleando como se fosse um peão. Sabe aquele peão que a gente tocava, né, com a fieira, que ele rodava? Lembra que o peão, quando estava parando a sua rotação, ele começava a cambalear? A terra está assim, cambaleando como um bêbado. E a Bíblia diz que nos últimos dias a terra cambalearia como um bêbado. E aqui o Senhor já está dizendo aqui, ó, que a terra se moverá do seu lugar. A terra, ela entortou mais o seu eixo. Ela saiu um pouco do seu eixo normal e entortou mais, né? Por isso que está ficando em alguns lugares mais quente do que o previsto, outros lugares mais frio do que o previsto. E diz assim: por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Que dia é esse da ardente ira do Senhor? É onde o Senhor vai derramar
a sua ira sobre todos aqueles que deram as costas para o Senhor, aqueles que não creram na sua palavra, no Evangelho, aqueles que dizem que Deus não existe, aqueles até cristãos que levam uma vida assim a seu bel prazer, né? Esses vão ficar quando Jesus vir buscar o seu povo, um povo zeloso e de boas obras. Terão uma segunda chance? Eu creio que sim, porque a Bíblia diz que vai haver salvação na grande tribulação. João, ele viu, né, vários povos, línguas e nações e perguntou: mas quem são estes, Senhor? E o Senhor, que estava em pé ali, disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou seja, aquele que negar a marca da besta, de adorar a besta, porque o anticristo vai obrigar, a partir dos 3 anos e meio, a metade da grande tribulação para frente, obrigar as pessoas a adorar a sua imagem e ser chipado, ter um chip na mão direita, ou vai ser implantado aqui, ó, embaixo da pele, na fronte. E por que na mão direita e não na mão esquerda? Alguns me perguntaram isso aí. É porque algumas pessoas perderam o braço direito em um acidente de carro, perderam a mão em um acidente de trabalho, e o chip foi testado na mão esquerda e não funcionou. Tem que ser na mão direita. Até alguns caixas eletrônicos aí do banco já estão vindo aí com uma leitura digital ali, né, no lado direito. Já está tudo preparado aí, a plataforma, para esse evento acontecer, para entrar em funcionalidade, né? Funcionalidade. Então, meus queridos, eu quero dizer para você que me ouve que a igreja não vai passar a grande tribulação. Vamos ler aqui outro versículo que se encontra, primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, no capítulo de número, capítulo de número 5 e o versículo 9. Eu tinha anotado aqui. Tá aqui. Vamos lá, capítulo de número 5, verso 9. Olha só. Nós lemos em Isaías 13:13 que o Senhor vai livrar a igreja, o povo de Deus, da sua ira que será derramada sobre os infiéis da terra, né? Sobre o povo que vai ficar no dia da ira, que vai ser na grande tribulação. E aqui na segunda carta de Paulo a Tessalônica, capítulo 5, verso 9, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, para a grande tribulação, mas para a aquisição da salvação. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, se você aceitar Jesus, você será salvo, se você se arrepender dos seus pecados. Na grande tribulação, diz a palavra que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, todo aquele que invocar. Isso na grande tribulação. E o detalhe, hoje nós somos salvos e libertos pelo pacto da aliança de Cristo na cruz do Calvário. Mas na grande tribulação, quando o povo será perseguido, maltratado, torturado, alguns até a morte pelo fato de não querer ser chipado e adorar a imagem da besta, infelizmente, essas pessoas aqui vão pagar com seu próprio sangue. É claro que muitos vão se acovardar, muitos não vão aguentar ver os seus filhos, a sua esposa ser torturado na sua frente. Vão querer aceitar a marca, muitos vão passar fome. A Bíblia diz que muitos cambalearão de fome, de peste, de doenças, porque muita gente sabe, até as pessoas crentes que se desviaram dos caminhos do Senhor, sabem que se aceitar a marca da besta, o chip, será o passaporte para ir para o inferno, não tem mais salvação. Ok? Então, pessoal, assim como o Senhor livrou Noé do dilúvio, Deus vai livrar um povo zeloso de boas obras.
assim como o Senhor livrou Enoque, o sétimo de Adão, antes do dilúvio, arrebatou para que ele não passasse esse flagelo, o Senhor vai arrebatar a igreja. Assim como o Senhor enviou os anjos em Sodoma e Gomorra para livrar Ló e suas filhas, para depois então destruir Sodoma e Gomorra com fogo, com saraiva, enfim, destruiu Sodoma e Gomorra, ele tirou Ló e suas filhas daquele lugar. Elias foi arrebatado antes do cativeiro babilônico, para não passar pelo cativeiro, que seria um pré-anúncio, né, da grande tribulação. Ele foi arrebatado para não passar pelo cativeiro babilônico. E quando o Senhor fala que vai nos livrar dessa ira aqui, é da grande tribulação. A igreja não vai passar a grande tribulação. Ou seja, Jesus está às portas, meus queridos. Tudo que está acontecendo aí, se tu pensa que a igreja vai passar, engana-se tu. E eu digo para ti que você não vai perder a salvação por causa desta má interpretação bíblica. Você também vai ser salvo, porque você aceitou Jesus. Agora, é muito grave, por uma falta de estudo, de conhecimento, de o teu pastor não ter te ensinado estas coisas. Talvez até ele te ensinou errado. Mas eu queria que você examinasse mais a palavra do Senhor. Você acha que o Senhor, que está noivo, está pronto a se casar-se com a sua noiva, vai permitir que Satanás coloque a mão nela, meu querido? Se você estivesse no lugar de Jesus, tivesse o poder em suas mãos de livrar a tua noiva, que havia um homem que você sabe que vai estrupar a sua noiva, que vai torturar a sua noiva, você com poder nas suas mãos, você não ia tirar a sua noiva dali? Analise comigo, querido. A igreja não vai passar a grande tribulação. Você que pensa assim, está errado. Mas eu peço que Deus abra os seus olhos e torno a repetir, você não vai perder a salvação por causa disso. Não, Senhor. Mas que o Senhor abra os teus olhos, que você comece a ver a palavra do Senhor de uma maneira diferente. Vai haver um arrebatamento na metade da grande tribulação? Vai. Para quem esse arrebatamento? Para os 144 mil, que na hora que o Senhor arrebatar a igreja, o Senhor separou 144 mil judeus, israelitas, das 12 tribos de Israel, dos filhos de Abraão. Eles vão ser selados. Que selo é esse? É o selo do Espírito Santo na sua fronte, que diz a palavra que ali tem o nome de Deus, do Pai e do Filho. E ali diz a Bíblia que na metade da grande tribulação, em Apocalipse capítulo 12, eu vou ler aqui para nós encerrar, para não ficar muito extenso esse vídeo, depois eu posso até fazer outro, né? Capítulo 12 e o versículo de número 5, que fala assim: e deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Aqui fala de pregar a palavra aos quatro cantos da terra. Lembra que o Senhor disse aos discípulos que quando esse evangelho do reino for pregado nos quatro cantos da terra, aí então virá o fim? O evangelho do reino vai ser pregado na grande tribulação e milênio adentro. Jesus pregou o evangelho do reino, João Batista, e nós, depois que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, pregamos o evangelho da graça. A hora que o evangelho da graça fechar, abre-se então a grande tribulação, e aonde será pregado o evangelho do reino. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Lembra dessa mensagem que João Batista pregava aos judeus? Vai continuar a ser pregada agora na grande tribulação e milênio adentro. O reino de Deus trata-se do período milenar, onde o Senhor vai reinar com a igreja. Após os 7 anos da grande tribulação, o Senhor Jesus desce com a igreja e reina por 1000 anos em Israel, aonde que a Bíblia diz que todo olho verá, né? Os anjos subindo e descendo, e vão ver também Jesus face a face, né? E muitas pessoas irão a Israel, visitar Israel e contemplar essas maravilhas. A Bíblia também diz que o homem, no período milenar, viverá até 1000 anos, como foi no princípio, né? Enoque, aliás, Matusalém viveu, se eu não me engano,
997 anos, né? Muitos viveram até próximo a 1000 anos. E nesse período milenário o homem vai voltar a viver 1000 anos. É difícil de acreditar, né? Mas é a Bíblia que diz. E se você acredita em Deus e na palavra de Deus, você pode pesquisar que está ali. Pode entrar no Google, pesquisar que está ali. Tá? Hoje nós temos aí a internet que facilita esses estudos da palavra do Senhor. Tá, pessoal? Então, onde é que diz que esses 144 mil serão arrebatados? No capítulo 14 de Apocalipse diz assim: E olhei e eis que estava um cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e do seu pai. Eu ouvi uma voz do céu, não era mais na terra, na metade da grande tribulação. Ó. Não dá para eu frisar ponto por ponto, citar versículo por versículo, senão teria que ter 10 horas no mínimo esse vídeo aqui para poder explicar tudo. Então eu estou indo nos tópicos-chave para você entender o que vai acontecer. Então, diz aqui também, para resumir, que eles cantavam, né, o novo cântico, cantavam com voz com sua harpa, cantavam um hino, um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais, dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estavam cantando aonde? No céu. E foram tomados pelo Senhor, para que o diabo não toque na vida deles. Então tem gente que confunde esse arrebatamento desse menino aqui que vai ser arrebatado aqui, ó, no período da grande tribulação, com a igreja. Não é a igreja, é os 144 mil das 12 tribos de Israel. Tá, pessoal? Eu teria muita coisa para falar, mas o vídeo vai ficar muito extenso e eu temo até que não carregue, né? Eu agora que estou aprendendo a mexer um pouco aí com o YouTube, enfim, então eu tenho medo que nem carregue. Então eu vou parar por aqui. Um detalhe, quando os 144 mil forem arrebatados na metade da grande tribulação, que será de 7 anos e a metade é 3 anos e meio, depois quem é que aparece pregando em Jerusalém? As 2 testemunhas do Apocalipse, que eu acredito que é Enoque e Elias, os únicos 2 na Bíblia que não passaram pela morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito que a todo ser humano foi ordenado, foi decretado morrer uma única vez. Os únicos 2 na Bíblia que não passaram pela morte foi Enoque e Elias. Aí eles vão pregar os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, depois serão presos, serão mortos, a Bíblia diz que o corpo deles vão ser despedaçado no término dos 7 anos da grande tribulação, mas em praça pública as pessoas vão trocar até presentes entre si, porque o anticristo conseguiu capturar esses 2 e matá-los, e o povo vai ter raiva da palavra de Deus, né? O povo que foi chipado na mão direita ou na testa e que aceitou a marca da besta e adora o falso Messias, né? Então, no momento que estiverem trocando presentes, diz a Bíblia que o Senhor sopra neles o Espírito Santo, a carne deles se juntam e eles ressuscitam e são ascendidos aos céus, vão subindo às alturas, como na ascensão de Cristo, tá? Então vai ser tremendo. E ali o Senhor vai, não sei de que forma, mas o Senhor vai matar muita gente neste momento. E os que sobrarem darão glórias a Deus pelo milagre que viram a olho nu. E ali vai ser uma conversão em massa de muitos judeus israelitas, porque viram um milagre a olho nu, ao vivo e a cores, e viram a glória do Senhor. Que Deus abençoe, espero que tenham tirado alguma dúvida. Queria que vocês escrevessem aí embaixo se algumas dúvidas que tenham ainda concernente a esse assunto, que aí no próximo vídeo eu posso fazer outro vídeo esclarecendo algumas dúvidas que haja entre vocês. Que Deus abençoe. Eu sou o pastor Emerson Silva e desejo a todos que Deus abençoe e que abra a sua mente e a sua visão concernente ao arrebatamento da igreja
e também o período da grande tribulação. É importante nós sabermos e aprendermos para passar às outras pessoas. Amém? Tchau, tchau e que Deus te abençoe.